Olá, Olá, que bom. boa noite, meninas. Boa noite, todas aqui agora. Vamos para esse assunto, né, que a gente convive no dia a dia, né, nos Diária. consultórios e nas nossas vidas também. Afinal, somos todas mulheres aqui e Verdade. vamos falar sobre o sono das mulheres. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Helena Rachu, que é ginecologista, livre-docente e chefe do setor de sono da mulher da Unifesp. Também é pesquisadora do Instituto do Sono e trabalha também como professora na Faculdade de Ciências do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, Helena. Boa noite, Simone. Obrigada por estar aqui. Vai ser um prazer estar com vocês essa noite. E a Clélia Franco, que é neurologista e neurofisiologista, que é doutora em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco e atua com medicina do sono lá em Recife, Pernambuco, e é membro da diretoria nacional da Associação Brasileira de Medicina do Sono. É um Para quem não me prazer. conhece, eu sou Sim, prazer nosso, Clélia. Para quem não me conhece, eu sou Simone Prezotti, eu sou médica pneumologista. Tenho um doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente atuo como médica de sono em Vitória, no Espírito Santo. Então, nós estamos bem, né, distribuídas aqui no Brasil. E também sou membro da diretoria da Associação Brasileira de Medicina do Sono atualmente. Então, vamos começar com essas maravilhosas. vamos conversar, vamos conversar, né? De forma bem informal, né? Conversar aqui. Simone Isso. pode nos orientar. O que é que você acha que a gente começa a falar? Então, eu pensei a gente começar pela Helena, né? A Helena vai falar um pouquinho para a gente sobre as questões do sono da mulher ao longo de todas as fases da vida, né? Afinal, a gente passa por diferentes momentos, né, de desenvolvimento da mulher, né? Desde da menarca, que é a primeira menstruação, aí a gente fica adulta, a gente casa, a gente tem filho ou não, né? Então, tem os momentos da gravidez e tem os momentos também depois da menopausa. Então, a gente tem várias. E todo mês ciclando ali e o sono variando de acordo com a fase do nosso ciclo menstrual também. Então, eu gostaria que a Helena falasse como ginecologista e especialista em sono também para a gente. Gente, obrigada por terem me convidado, né? É uma honra estar aqui com vocês. E é interessante a gente comentar que, imagina, meu doutorado faz 20 anos, né? Quando eu comecei a estudar a reposição hormonal e sono 20 anos atrás, não tinha essa questão do sono na mulher como um item separado, né? Então, na verdade, é um sonho para mim estar aqui com um monte de gente querendo falar também sobre sono na mulher. Então, a gente tem hoje, tem outras lives a seguir, né? Que eu vi que também vão ser de sono na mulher. No nosso Congresso Mundial vai ter coisas específicas de sono na mulher, vai ter uma mesa sobre isso, vai ter mesa sobre gestação, tem vários simpósios sendo submetidos, querendo uma participação mais importante, mais aí sobre exatamente essas questões peculiares aí do sono da mulher, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho, mas olha, eu quero que vocês também, vamos falar informal, não quero ser um monólogo, vamos interagindo, tá, gente? Senão fica muito monótono, né? E Mas as acho que dúvidas, assim, o pessoal pode ir mandando as dúvidas pelos comentários. sim, E a sim. gente vai introduzindo aqui. Acho que é importante a gente começar falando, então, que a gente, por que o sono da mulher difere do sono do homem? Quais são essas diferenças, né? A gente fala que tem diferenças hormonais, claro, inerentes ao gênero feminino, e aqui eu tô falando gênero biológico, tá? Então, inerente a essa questão biológica feminina, ou seja, as oscilações hormonais, né? Todas as questões que são realmente inerentes à mulher. É, e temos as questões biopsicossociais, quer dizer, a mulher que tem, né, como a gente estava comentando, tem a TPM, aí ela tem a gestação, que só ela passa por isso, a amamentação, ela que tem que amamentar, o pós-parto, enfim, são coisas muito peculiares aí da mulher. Então eu vou falar um pouquinho e claro que o enredo todo vai mudando, né? Quem já passou por isso sabe. A gente quando fica grávida, por exemplo, né? Você fala assim, nossa, vai ser tranquilo, eu não vou mais dar plantão. Mas na verdade é um plantão ininterrupto, né? Porque é um plantão que você não tem para quem passar. Porque é você e você mesmo, você que dá o peito, quer dizer,
A gente fala que tem as ajudas externas, mas tem essas outras questões importantes. Então, vamos começar lá da infância, né? Na infância, vão me complementando, né? O Simone, Cléo, o que vocês quiserem falar. Sim. Mas na infância, a princípio, no começo, os sonos são semelhantes, né? A maior diferença vai acontecer mesmo ali na adolescência, né? Quando vem aí a menarca, né? Que começa, então, as diferenças mais hormonais. Com a menarca, a gente começa, então, a ter o ciclo menstrual. A gente começa a ter uma maior chance aí de depressão e ansiedade, que é mais prevalente na mulher. Isso vai impactar diretamente aí na qualidade do sono, nesse primeiro momento, que é logo ali na adolescência. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, senão eu vou passando para os outros momentos aí da vida. O que vocês querem falar, meninas? Vocês querem complementar depois? Acho que a gente pode ir seguindo. A gente vai seguindo. Então, tá bom. Aí nós temos, então, depois o período reprodutivo, que nós vamos ter as questões específicas da reprodução humana. Então, a gente vai ter o ciclo menstrual. Então, como a gente oscila durante o ciclo menstrual, isso vai dar uma diferença também na qualidade do sono, né? Na primeira metade do ciclo, a gente tem o predomínio do estrogênio. Na segunda metade, a gente tem o predomínio da progesterona. Isso vai dar uma diferença na qualidade do sono. Mais perto da menstruação, a gente vai ter a tensão pré-menstrual. 70% das mulheres têm tensão pré-menstrual. Isso também vai impactar na qualidade do sono. Tem mulheres que têm sonolência excessiva, mas a grande maioria pode ter uma insônia, né? Tem mulheres que falam, tem insônia bem na TPM, aí a menstruação desceu, eu fico legal. Então, existem esses quadros. Existem outras patologias, né? Por exemplo, ovários policísticos, que é uma patologia hormonal, que tem muita relação, né? A gente estudou a questão hormonal e questão metabólica, e especialmente em relação à apneia e ronco, né? Nas pacientes com ovário policístico. A gente viu que tem uma associação importante, né? E está muito mais relacionada à questão metabólica e de peso do que propriamente a questão hormonal. Aí a gente vem com a... Quer falar? Pode falar. Essa questão, Helena, hormonal, quando você fala que está muito mais relacionado, ou seja, não é tanto relacionado à questão de aumento de progesterona, mas muito mais no ganho de peso em si, né? Porque às vezes as pacientes perguntam, né? Será que porque houve uma alteração é a questão do hormônio? Qual é o hormônio que me protege contra a apneia? Qual é o hormônio que seria mais importante, né? Elas sempre perguntam isso. Sabe, Cléia, assim, eu achei esse assunto tão interessante, então a gente fez um estudo que era para avaliar. Existem mulheres, né, que têm ovários policísticos e não têm hormônio masculino aumentado. Então eu peguei várias mulheres com ovário policístico e dividi em 2 grupos, as que tinham hormônio masculino aumentado e as que não tinham. Para mim isso era uma questão que eu achava super importante de responder. Foi super difícil de publicar esse artigo, mas no final a gente conseguiu publicar. Mas o interessante do estudo foi que não deu que o hormônio masculino era a questão mais importante, né? Por que eu pensei, a gente pensou nisso tudo? Porque o homem ronca mais que a mulher até a menopausa. E quando chega na menopausa, a mulher começa a roncar mais, a gente sabe que tem diversos aspectos, né? A gente vai comentar mais pra frente sobre isso. Mas então eu achava que estava mais relacionado à questão do hormônio masculino. E quando a gente fez esse estudo, a gente fez os controles das variáveis e tudo mais, e deu que estava muito mais associado com a questão do peso, com a distribuição de gordura, do que propriamente a questão da testosterona. Então, para mim, foi uma grande surpresa e uma resposta interessante da gente observar, né? Porque a gente estava pensando que era mais relacionado aí à questão do hormônio masculino. Aí, partindo aí para a gestação. A gestação também é um momento peculiar, né? Primeiro tem toda uma questão se a gravidez foi desejada, se era o momento certo, se era a parceria certa, enfim, tudo isso já impacta de cara, né, na qualidade do sono. Aí nós vamos ter as questões hormonais também, que no primeiro trimestre a gente tem mais a progesterona, que dá aquela sonolência, né, dá aquele torpor, aquela vontade de dormir, mas se na parte social a gente tiver com muitos problemas, mesmo assim a gente vai ter insônia, né? Porque às vezes uma gravidez não desejada é muito maior que a força da progesterona para dormir. Aí a gente tem os 3 trimestres da gestação. Então tem esse começo, tem o meio que é mais tranquilo do ponto de vista fisiológico e também na parte hormonal. E o final, que a gente já tem uma respiração mais difícil, aquela barriga grande, a gente não tem posição. E tudo isso acaba Vai ao banheiro várias vezes durante a noite. Acorda, nictura, só quem já passou sabe como é que é, né? E isso tudo acaba deixando o sono fragmentado. E dentro da gestação também a gente tem vários aspectos, como uma associação maior com o ronco também, né? E essa associação com desfechos negativos, Ganho de desfechos... peso, edema, né?
Aumenta a apneia. Exato. Desfechos negativos do ponto de vista neonatal, né? Então tem várias coisas. A gente tem muitas coisas para discutir, mas eu não sei nem quanto que a gente pode aprofundar, senão fico só um monólogo aqui. Aí eu vou passar rapidamente para menopausa, que eu acho que é uma questão também muito importante, né? Porque a gente vive hoje aí 1/3 das nossas vidas depois da menopausa, né? Já que a gente entra na menopausa por volta aí dos 47, 50 anos de idade. Então, depois desse tempo, a gente vai ficar um grande período da vida. E sofrendo as consequências, então, da falta do hormônio. Se até então a gente reclamava da oscilação dos hormônios, agora a gente vai reclamar da falta deles, né? Então, a falta dos hormônios, o que vai acarretar? Uma série de coisas. Então, primeiramente, os fogachos, né? Também quem já experimentou, aquela onda que sobe e vem quente, depois vem uma friagem, aí dá frio, dá calor, você cobre, descobre, cobre, descobre, e o sono fica fragmentado. Então, a gente tem 60% das mulheres na pós-menopausa tem insônia. Uma grande parte delas vai ser por apneia. A gente pensa que é insônia, mas no fundo é apneia. E essa apneia também pode ter uma explicação, né? Depois acho que a Simone vai aprofundar mais nisso, com a questão da distribuição de gordura, com a questão metabólica e tudo mais. Um dos estudos que a gente desenvolveu lá na Unifesp, em parceria com o Instituto Sono, mostrou que cada 1 centímetro que a gente ganha de circunferência abdominal, a gente aumenta 5% o risco de apneia na mulher. Então, todas essas questões na menopausa também vão dar uma qualidade de sono diferente. E acho que é importante a gente, então, tentar entender, dentro do sono da mulher, que fase da vida a mulher está vivendo, tanto do ponto de vista hormonal, como do ponto de vista social. Tentar entender esse enredo todo, né? Para a gente conseguir ajudar a mulher da melhor forma possível. Eu dei só uma pincelada, gente, para a gente poder passar para as próximas para falar um pouco, e a gente pode interagir aí como vocês preferirem. Eu tenho uma pergunta aqui do Clifton já, perguntando, vou perguntar para você mesmo, Helena, se é verdade que a insônia pode ser o primeiro sintoma da menopausa. Pode, pode. Porque, assim, na verdade, a gente não sabe direito, assim, tem muitos estudos ainda em andamento e coisas inconclusivas, dizendo se é a onda de calor que faz você acordar ou você acorda e depois você tem uma onda de calor. Porque é uma alteração hipotalâmica, né? A gente tem um termostato lá dentro e isso a gente não tem uma boa ainda clareza o que vem primeiro. Alguns estudos mostram uma coisa, outros estudos mostram outra. Então pode ser sim que a insônia venha primeiro. A pessoa acorda porque deu uma alteração lá de termostato, mas ela nem percebeu essa diferença de temperatura e isso já leva a um despertar. Isso pode acontecer. Ou até as duas E uma coisas outra, também, né? As Também. duas coisas juntas, né? Que é muito comum certo. também. E é um momento da vida que a gente tem outras questões também envolvidas, né? Questões psicossociais também, né? Uma fase da vida onde tem a questão do ninho vazio, tem Isso. os pais envelhecendo, tem, né, outras questões que estão envolvidas além da questão biológica em si, né? Na menopausa. E fora as Então, comorbidades, né, meninas? As comorbidades começam a aparecer mais nessa fase aí, quando a gente está entrando também no climatério, né? Começam a surgir outras comorbidades, né? Às vezes surge uma diabetes, né? Às vezes surge uma fibromialgia, né? Às vezes a influência de medicamentos, né, que a gente começa a tomar medicamentos. por causa dessas outras questões e que vão influenciar, né, ou vão te dar mais sonolência, ou vão te tirar o sono, né? Então a gente começa a sofrer influência de outras questões também. Eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram pessoal, né, esses dias agora, para ver se aparecia alguma coisa assim. E do mesmo jeito que muita gente trata o ronco como uma coisa normal, tem gente que trata a insônia da menopausa como uma coisa normal. Fala assim, ah, não, é assim mesmo, a gente vai dormir mal, temos que aguentar isso aí, né? O que vocês acham disso? Eu acho, Simone, assim, que a questão da menopausa está muito negligenciada, né? Por quê? Porque as pessoas não querem falar, elas associam que está passando na menopausa, ela está envelhecendo, ela está assumindo que ela está envelhecendo alguma coisa assim, que não tem nada a ver. Quer dizer, por acaso tem a ver, mas não necessariamente significa uma coisa ruim, né? Eu costumo falar que a fase da menopausa é um momento de maturidade, que a gente olha para a vida com um olhar diferenciado, né? Eu brinco que é assim, uma pausa, a menopausa é uma pausa para você beber água, já que deu calor, né? E pensar no que você já construiu até agora e o que você tem para construir para frente, né? Eu acho que é um momento assim. Mas eu acho que é pouco falado, tudo que a gente poderia explorar essa questão da menopausa, de como cuidar disso de uma forma melhor. Que a gente não tem que se acostumar, não, com coisas que não estão boas, né? Eu acho que a gente tem que buscar solução.
buscar aí como enfrentar esses sintomas, tudo que a gente vai passar de calor, ou mesmo compartilhar essas experiências, né? Eu acho que talvez uma outra coisa que eu acho que é interessante é essa coisa do que você estava falando do ninho vazio. Assim, você está acostumado a mandar fazer tudo, você manda na casa, você manda o tempo todo, né? E aí, de repente, os filhos saíram, foram Você vai estudar, mandar casar. em quem? Vai É, mandar em quem? Exatamente. Então, é muito ruim quando você deixa de mandar é. também, E né? Você talvez, reclama que está mandando, mas não quer parar de mandar. e talvez a gente acaba nesse período tendo mais tempo para pensar em si e para se cuidar, e aí você fica meio perdido. Ué, agora eu tenho tempo. E isso também passa a incomodar, às vezes é tão estranho, né? Às vezes a Exato. mulher se sente assim meio perdida. Que, olha, agora não tem mais ninguém em casa, na hora, às vezes, inclusive, separou ou enviuvou, também isso acontece, né? E às vezes Exatamente. passa a ter uma vida, digamos, de solteira novamente, e isso fica estranho para ela. Então, às vezes, também a mudança, né, como você falou, psicossocial, o contexto de vida, gera essa mudança também, até no ritmo, né, do dia, e, portanto, às vezes vai mexer no ritmo noturno também. Ela, às vezes, Uhum. passa a ter mais tempo à noite para si, aí vai logo deitar. Às vezes acontece isso também. Vai deitar mais cedo, às vezes, porque, eu não fiz eu não me preparei para isso, não tenho outra atividade, né? E às vezes se cobra também dormir as mesmas quantidades de horas que dormia. Isso acontece muito. Dormir há 20 anos atrás, eu quero permanecer dormindo às 8 horas, e a gente sabe que isso também muda, né? Exatamente. Biologicamente, isso também muda, né? E Helena, você dá alguma dica assim para a mulher que chega com Então, essa? eu acho que a gente tem que esclarecer tudo isso que você está falando, né, Cleia? Primeiro que a gente vai mudar. É, Então, a gente não vai ser sempre a mesma pessoa, a gente está em mudança constante, né? Então, você era é, adolescente, já é uma mudança, vira adulto, aí depois é outra mudança. Então, é uma mudança constante. Então, acho que primeiro a gente saber que vai passar por essas mudanças já ajuda a entender. Entendendo, a gente já consegue aceitar um pouco melhor. Entender que o sono também modifica, ele não precisa ser como ele era, aquele sono pedra do adolescente, né? Que dorme até as 10, 11 horas da manhã, ininterruptamente. Todo mundo sonha com esse sono novamente, mas ele não acontece dessa maneira, né? Então, saber que já fica diferente, então você já sabe que não é uma doença. Claro, vai ter que ver se não tem um problema, né? Se não tem uma insônia mesmo, se não tem uma apneia, se não tem um problema, um distúrbio, um transtorno de sono. Mas entender que tem uma modificação já diminui a expectativa em relação a uma coisa ideal, inatingível, né? E A gente também tem que essas questões. ajustar as Exato, expectativas, né? exatamente. Saber o Isso, que a gente pode querer isso. desse No sono, né? sono em geral, né? No sono em geral. E É. também, mais ainda, na mulher que tem essas outras questões hormonais. E aí, pô, por que eu queria dormir todo o mês inteiro e não igual na TPM? Enfim, a gente tem que entender que tem essas variações todas também, né? E é E também se cuidar, importante né? também, eu acho que é importante também a gente difundir cada vez mais essa ideia do sono entre os outros profissionais, né, de outras áreas, porque a mulher, muitas vezes, ela não vai chegar até o especialista em sono, ela vai chegar lá no ginecologista, ela vai chegar no endocrinologista, ela vai chegar no nutricionista, no nutrólogo, no psicólogo, no psiquiatra, né, com essas questões. E se esse profissional está despreparado também para essa orientação, ela fica perdida. Então, as mulheres hoje em dia, quantas amigas da gente ligam para a gente e pedem uma orientação em relação à questão hormonal? Eu vou repor hormônio, eu não vou repor hormônio? É para tomar isso, é para tomar aquilo? Testosterona pode, não pode? Então, a gente, né, está num momento que as pessoas estão tão ávidas por esse conhecimento, né? Os pacientes, as mulheres que são pacientes, né? E a gente tem que ter os profissionais também preparados para essa orientação em sono. Então, é super importante essa noite aqui a gente falar de sono e espero que tenha profissionais de outras áreas assistindo também para poder a gente poder proporcionar à mulher mais conhecimento e mais domínio sobre o que esperar desse momento também, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu acho realmente muito importante isso que você falou, uma equipe multidisciplinar, né? A gente trabalha com a equipe multidisciplinar e é até muito rico isso, porque às vezes a paciente não fala para a gente, mas vai falar lá para a nutricionista. E se a É. gente trabalha em equipe, a nutricionista traz um elemento que a gente às vezes nem captou, ou que a paciente fala, vai falar para a psicóloga, mas não falou para a gente, enfim. Então, acho que toda essa questão desse olhar multiprofissional também ajuda muito a gente a trabalhar junto e melhorar a qualidade do sono das mulheres. Mas a informação é fundamental. Quanto mais a gente conseguir
Tem disseminar até, nos diversos campos, em né? relação aqui, eu estou vendo que tem até uma pergunta, né, sobre reposição hormonal com testosterona, intensifica o ronco. Aí acho que era uma coisa que a Simone ia falar sobre o ronco, né? Então, intensifica sim. Então, tanto no homem quanto na mulher, a reposição de testosterona pode provocar ronco e provocar o aparecimento de apneia, né? Então, a mulher, a gente fica com uma certa proteção em relação ao ronco e à apneia ao longo de boa parte da vida. Então, até a gente entrar na menopausa, a gente tem menos apneia e menos ronco do que os homens. Não é também lá tão diferente, não é que mulher mais nova não ronca, Uhum. é, mas depois da menopausa a gente começa a ficar ali pau a pau com eles, né? De frequência de ronco e de apneia. E a testosterona é uma coisa que tanto no homem, né? O homem, as recomendações internacionais em relação à reposição de testosterona em homem mesmo, elas, de uma certa forma, contraindicada em quem tem apneia do sono grave não tratada, porque pode piorar a apneia. E a reposição da testosterona na mulher, a mesma coisa, né? Então, a gente começa a ter um perfil mais parecido com o do homem, se a gente está com o nível de hormônio, né, androgênico maior e tudo igual ao homem, né? É, Então, e Eu queria até falar um pouquinho sobre isso também, que é uma coisa muito importante, tá? muito, muito. Muito, muito importante essa questão da testosterona, porque as pessoas chegam querendo testosterona, né? Ela entra na menopausa, ela não quer estradiol, ela quer testosterona. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que a gente entrou na menopausa, a gente perdeu o quê? O hormônio feminino. É por aí que a gente tem que começar, né? A gente tem que repor o que está faltando. E o que dá as ondas de calor, enfim, que dá todos os elementos que vão dar os sintomas, a irritação, aquela vontade de chorar, aquela sensação de TPM constante, enfim. Tudo isso é o tratamento com a terapia hormonal clássica, que é estradiol, que é o bioidêntico e tal. Mas eu queria só frisar, como a pergunta foi de testosterona, que a gente está trabalhando, inclusive, com outras sociedades e tudo, de alertar esse uso indiscriminado de testosterona. Um monte de gente usando testosterona indevidamente, né? Então, a testosterona tem indicações precisas, pontuais e muito específicas, né? Então, não é para entrar na menopausa, ai, estou desanimada, quero ganhar músculo, quero testosterona. Não é por aí, né? A testosterona tem poucas indicações assim de forma clássica, então uma delas é o desejo sexual hipoativo, mas desde que a gente veja que não tenham outras questões envolvidas. Então, só um alerta de que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão da testosterona, porque a gente está vendo o outro lado, as pessoas usam demais a testosterona e a gente está pegando os efeitos colaterais disso. E fora, como Simone, você falou agora, Helena, além de a gente prestar atenção à reposição com testosterona, no homem já é problemática, e na mulher, então, como a gente passa quando faz essa reposição, biologicamente, a funcionar parecido com eles em relação ao risco para a apneia obstrutiva do sono, e aí vem todo o risco cardiovascular, risco, né, tudo que vem vinculado Também. à apneia, né? Então, ou seja, de repente tem que estar muito atenta e outra, não fazer nada sem orientação, né? Porque de repente vai fazer testosterona, começa a roncar, começa a ganhar peso, né? Começa a ter complicação cardiovascular de uma apneia que às vezes não foi nem diagnosticada. Então, às vezes, começa a ter os efeitos colaterais a médio e longo prazo, né? E aí, em termos de saúde e qualidade de vida, compromete bastante, né? Tem que ter Com bastante certeza. cuidado com isso aí. E, Veio e a uma mulher, pergunta assim, aí. ela tem essa questão. Pode falar. Vai lá, Não, é que eu vi uma sempre. perguntinha aqui também, estavam perguntando sobre climatério e insônia, né? Eu vi aqui alguém perguntando. As mulheres. Tem várias perguntas. As mulheres menopausadas oncológicas que precisam ser bloqueadas do ponto de vista hormonal, ainda é mais confortável? É isso. As mulheres menopausadas oncológicas que precisam ser bloqueadas do ponto de vista hormonal ainda é mais confortável. Sim, sim, ela quer dizer que ainda piora, né? Piora mais, talvez Sim. da insônia, a questão da insônia, provavelmente. Ela deve estar falando isso. E os Sim. fogachos, né? Assim, existem situações que a gente realmente precisa bloquear o eixo, né? Endometriose ou questões oncológicas, como foi falado. A gente tem que usar os análogos de NRH.
Aí é como se você estivesse fazendo uma menopausa forçada. Você, pum, corta o eixo. A mesma coisa se você estivesse tirando os ovários dessa mulher. Então, é uma sintomatologia muito exuberante. É muito ruim. Mas é por um bem maior. Mas não tem jeito? Não, sempre tem jeito, gente. Sempre tem jeito. Tem várias coisas que a gente pode usar para diminuir esse calor. Então, a gente tem recursos naturais, integrativos, como acupuntura, massagem, aromaterapia, tudo mais. E tem também drogas, medicações, né? Que a gente pode usar, por exemplo, a venlafaxina, a desvenlafaxina, que são medicações aprovadas, que são antidepressivos, mas que eles ajudam nesse fenômeno do calor. Então a gente pode usar, lançar mão, então não é necessário você ficar passando por isso. A gente tem recursos para minimizar esses efeitos colaterais desse bloqueio hormonal. A Ô, Helena, em Mônica relação a... Medrado, Helena. Oi? Sim. A Mônica Medrado, Helena, está perguntando para você se o estrógeno, além de melhorar os fogachos, né, também atua na melhora da resistência da via aérea. O que você tem a dizer? O que melhora mais a resistência da via aérea é a progesterona, né? Progesterona. Mais a progesterona, a gente tem mais estudos mostrando que a progesterona melhora a resistência de via aérea. O estrogênio melhora essas questões outras de sintomas vasomotores, né, da estabilidade do sono, né? Então tem estudos já mais amplos sobre isso. A gente tem estudos menos robustos de revisão sistemática e tudo mais, mostrando sobre a questão da parte respiratória, especificamente com a terapia hormonal. Mas tem muitos estudos mostrando que progesterona, mas aí teria que ser em alta dose, melhora a resistência da via aérea e melhora. Mas não é a dose que habitualmente a gente usa no tratamento de menopausa, de climatério. Em relação à isoflavona, tem estudo assim robusto? Em relação... Sabe que a isoflavona foi meu pós-doutorado. Eu estudei a isoflavona como... eu peguei mulheres com insônia, metade eu dei isoflavona, metade a gente deu placebo, né? E a isoflavona, ela melhorou a qualidade do sono, melhorou os sintomas vasomotores e melhorou um pouco da deficiência do sono. Então, mas em termos assim, de revisão sistemática, a gente tem menos evidência da isoflavona para a questão do sono. O estrogênio, a terapia hormonal, a gente tem uma coisa um pouco mais já robusta, né? Mostrando que a terapia hormonal melhora a qualidade do sono, especialmente quando você tem fogachos. Aí a gente tem já a revisão sistemática, meta-análises, mostrando realmente isso com mais força. E tem a pergunta da Silvia aqui também, perguntando qual é a orientação de vocês em relação à insônia no climatério, né? O que vocês recomendam para as mulheres que estão passando por isso no climatério? Assim, é engraçado quando eu dou aula também disso para os ginecologistas. Me dá aí um remedinho para insônia. Gente, quem tiver isso daí ganhou milhões e milhões de dólares, né? Mas a questão da insônia, como no geral, né? Todos nós que trabalhamos com sono sabemos disso, que ela é multifatorial. Então, você tem a questão da higiene do sono, tem questões educativas, tem várias questões, tem as questões das comorbidades. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Especificamente no climatério, a gente tem que focar se tem relação com a questão hormonal. Então, se acorda por causa dos calores, por exemplo, só estou tentando fechar um pouco no climatério, tá? Mas não desconsiderem o todo aí da questão do sono que todos nós trabalhamos. Então, especificamente, se acorda com calor, ou você acorda e depois que você acordou você tem o calor. Outra questão importante, você acorda para ir ao banheiro, tá? Então, porque uma das questões que o climatério vai levar é esse hipotrofismo genital, né? A baixa de estrogênio leva a uma bexiga mais atrófica, e isso vai fazer a gente levantar mais vezes para ir ao banheiro. Aí você vai no banheiro, volta, aí você perde o engate, né? Perde a continuidade lá. Então, é muito importante saber isso, né? Se acorda para ir no banheiro, ou já que acordou, vai no banheiro, passa, bebe água. Para que isso? Porque se a questão da nictúria também for uma questão importante, vale a pena tratar. Eu brinco que às vezes a gente trata a insônia com creme vaginal de estrogênio, ou com laser, ou com alguma outra coisa genital. Trata a insônia com isso. Melhor do que dar um Zolpidem, por exemplo, a pessoa levantar e cai no meio do caminho, sendo que não era essa questão, né? O problema era a bexiga. Então, sempre a gente tem que tentar chegar na causa, na essência da coisa, para ser o mais resolutivo possível. Então, não tem uma gente querendo que você fale de andropausa também aqui.
Ixi, andropausa Nós já temos que não é fazer muita uma live noção. de homem. Nós temos que fazer uma live de homem. Vai ter que ser uma live de homem, porque andropausa não é muito nossa praia aqui, né? E também tem a questão do ronco, né? A gente pode voltar para essa questão do Isso, ronco agora, sim. falando de menopausa e de climatério, porque é nessa fase que aparece mais e às vezes a mulher fica subdiagnosticada, porque ela não quer também, ela não quer saber que ronca, Sim. né? Às vezes o parceiro comenta uma vez, ela acha ruim e não quer que comente mais, né? E a Uhum, gente só sabe que tá roncando se alguém exatamente. disser pra gente, né? E os sintomas da apneia, eles podem ser um pouco diferentes na mulher. Então, Exatamente. às vezes, essa insônia é a apneia. Uhum. Então, a mulher, ao invés de se sentir muito sonolenta durante o dia, muitas vezes a questão dela é durante a noite, né? Tendo a Perfeito. apneia e tendo esse sono todo picadinho por causa da apneia, que vai aparecer como uma insônia. Então, a pessoa pensa que é insônia e é uma insônia relacionada à apneia do sono, à fragmentação que a apneia do sono está causando. A famosa Então, coriza, né? Já é, Simone, tudo deixa eu fazer, fazer esse associado. diagnóstico também de ronco É, é Simone, importante, deixa eu fazer um né? parênteses aí, que isso aí é super super Super. importante, super. Especialmente se tiver ginecologista assistindo a gente, porque para quem trabalha com sono, a gente sabe que o fenótipo, vamos dizer assim, da mulher com a apneia é um pouco diferente do homem, mais sonolento, tal, a mulher não. Uhum. Mas o que a gente pega no dia a dia, os ginecologistas, são mulheres que vêm com essa queixa de insônia, mas muitas vezes elas moram sozinhas, né? Que nem a gente comentou que elas estão vivas, então elas não sabem que elas roncam, não sabem Elas isso roncam. daí. E o que a gente viu, a gente fez um levantamento e a gente viu, olha que interessante, que 50%, metade das mulheres que vinham com queixa de insônia pra gente tinham distúrbio respiratório do sono. A gente pôs todo mundo para fazer polissonografia e metade, gente, agora imagina, se metade tá vindo com queixa de insônia e metade tem distúrbio respiratório do sono, se você trata elas como insônia somente, você está prejudicando, né? No sentido assim, muita gente, a gente pega isso, um uso largo aí de benzodiazepínico, que acaba Tá, o piorando, né? benzodiazepina que acaba Acaba piorando tudo, né? Isso aí. piorando a apneia. Então, esse eu acho que assim, de tudo que a gente está falando, é um super ponto importante. chave, a mulher está menopausa, precisa entrar a fundo para ter Investigar. certeza que a insônia que não tem apneia por trás, senão você vai acabar conduzindo pelo Isso. caminho errado, né? Justamente por Muito elas importante. dormir às vezes só, né? E ela não sabe que ronca. Exatamente. Então, às vezes o sintoma diurno nem sempre é sonolência, às vezes é só irritabilidade, que também é sintoma de insônia. Ela fica achando que só tem insônia, né? E aí Exatamente. a gente cai nesse risco de tratar isoladamente a insônia e agravar uma apneia. Uhum. E logo numa faixa etária onde assim, o risco cardiovascular, o risco cognitivo é muito maior, né? Porque a gente já está mais velha. Então, imagina, passa batido e não trata. Então, super importante investigar sempre, né? A questão de apneia ronco na mulher. Às vezes a apneia vai aparecer na mulher como uma cefaleia, uma dor de cabeça, né? De manhã, né? É, um sono mais agitado, se movimenta muito, acorda muito para ir no banheiro, que aí Junta junta tudo. também Junta tudo. a apneia, a Às vezes é só menopausa, queixa tudo que vai levar a cognitiva, né, gente. Simone? Às vezes a queixa no consultório é cognitiva só e é uma apneia, Memória, né? memória, Desatenção, atenção, né? humor, né? Humor, é. E tá tudo misturado ali, Acho que outra né? coisa que a gente podia comentar, que eu acho que é muito frequente no nosso consultório, de vocês também deve ser, é a Uhum. questão do ganho de peso também da mulher, né? Que ela Isso. vem assim gradativa, né? E depois da menopausa ela faz um exponencial, assim, né? É, A gente também fez um levantamento e mais ou menos é 1 quilo por ano é, que vai subindo. Então, em 10 anos, 10 é. quilinhos. Em 20 anos, 20 quilos. E todas as repercussões que essa questão do ganho de peso estão também na questão do sono, né? Sim. Então, é muito A importante. Mônica Medrado está participando aqui de novo e ela falou que lembrou da questão das dores, né? Dor osteoarticular, né? Que começa a Lembra, minha aparecer tudo amiga? também nessa fase da vida, É, né? E acaba piorando o sono, e o sono ruim também piora a dor, e Exato. a gente fica nessa situação. E a gente tem que lembrar de cuidar do sono, né? Não pode falar assim, ah, não é ansiedade, ah, não é depressão, ah, é menopausa, e deixa o sono para lá. Então, o sono Exatamente. faz parte desse contexto todo e ele tem que ser cuidado também, senão a gente não consegue melhorar essas outras coisas, né? até porque cada um desses transtornos que a gente está falando aqui do sono são fator de risco independente para as complicações, né?
Então, a apneia e a insônia, que são os mais comuns, né? Mas pernas inquietas também, que às vezes aparece nessa faixa etária, né, do climatério, ou da mulher mais velha também. Esses Distúrbio fatores comportamental do sozinhos, sono REM, né? distúrbio comportamental do sono REM, que às vezes é um sintoma inicial, né? Muitos anos antes de um quadro demencial que vai surgir mais Demência. adiante, né? E se ela dorme só, às vezes ninguém percebe, que aí ela acorda, às vezes cai da cama, acorda, ou acorda machucada, né? Porque se acidentou e acorda, desperta naquele sonho vívido, né? Que vivencia o sonho mesmo no transtorno comportamental do REM. Então, tudo isso aí vai ser fator de risco, né, independente para complicações e queda da qualidade de vida dela. Então, Isso. tudo isso tem que ser A, investigado, né? a Ana Rita está perguntando aqui se a apneia pode ocasionar infarto. Pode sim, a apneia é um fator de risco independente para doença do coração, então aumenta o risco de infarto, de arritmia, de derrame, né? E das demências que a Clélia estava comentando, que são muito temidas pela gente, né? Então, a apneia do sono não tratada, né, vai aumentar o risco de um monte de questões relacionadas à nossa saúde, de diabetes, de trombose, de muita coisa. Então, é muito importante que a gente busque esse tratamento e que a gente, né, faça esse diagnóstico e faça esse tratamento na mulher em qualquer fase da vida, mas na menopausa que esses eventos vão aflorar mais, vão aparecer mais, né? Uhum. O Clício está perguntando aqui se toda mulher que tem apneia ronca, né? O ronco nunca é normal, roncar não é normal. Roncar quer dizer que o ar está passando com dificuldade na garganta, Uhum. né? A gente está respirando mal enquanto está dormindo. Se o ronco é pontual, ocasional, uma vez na vida, porque estava muito cansada, porque consumia um pouquinho a mais de álcool, né? Tudo bem, ok. Mas se o ronco começa a ser frequente, né? A mulher faz uns ruídos de ronco, né, Helena, um pouco diferentes do ruído do homem, né? Muitas vezes a mulher faz um sopro, É, né? Ou faz um barulho mais baixinho do que o ressonadinho, homem. né? Isso é ronco, isso é dificuldade para o ar passar, né? Então, a gente tem que aceitar quando o nosso companheiro está dizendo que a gente está respirando com dificuldade, que a gente está parando de respirar durante o sono, que a gente está roncando toda noite. Vamos lá no médico, vamos dar uma checadinha nisso, né? A gente faz um exame. Hoje em dia a gente tem, né, exames muito simplificados que a gente pode avaliar a respiração durante o sono. Não precisa mais passar a noite no laboratório de sono, a não ser que a gente tenha outras suspeitas, né? E às vezes a pessoa não vai com medo também do tratamento, com medo de ter que usar CPAP, aquela coisa feia, né? E a gente tem outras modalidades de tratamento disponíveis, aparelhos intraorais com dentistas, tratamento fonoaudiológico, né, de fortalecimento dessa musculatura. Eu vejo as mulheres gostando muito da fonoterapia, né, porque melhora o contorno facial, né, a gente tem outros Melhor. benefícios diferentes, parando e para de roncar. Né? E ninguém quer se sentir constrangido com ronco, né? A mulher é muito vaidosa nesse sentido também, né? De se sentir constrangida, né? Ai, meu Deus, eu vou roncar, ninguém vai me amar mais. E falando nisso, Simone, e que inclusive a Clícia nos chamou a atenção, essa questão do ronco, não só o ronco em si, mas a própria apneia, a gente se incomodar de tratar, não só pela saúde dela própria, né, da mulher, mas a saúde também do companheiro, né, que tanto o homem que ronca e não trata incomoda o sono da companheira, né, como a mulher que ronca vai estar incomodando o sono do companheiro, vai ter um namorado novo, a gente não sabe. Então, isso tudo, né, interfere, claro, nos relacionamentos dessa mulher, né? E aí, lembrando as dicas, nós mulheres precisamos nos cuidar e tem coisas simples que a gente pode fazer para minimizar o ronco e para ajudar a tratar a apneia. E eu estava lembrando aqui da questão do tabagismo, né? O quanto que as mulheres, às vezes, não percebem o quanto que, às vezes, o tabagismo é um fator isolado no risco de desenvolvimento da apneia, né, Simone? O que você fala Isso. aí disso? Que é uma coisa Então, o que a gente pode tabagismo, puxar a orelhinha das nossas amigas, né?
tabagismo, etilismo, o Infantilismo, uso inadvertido, né? O uso excessivo de medicamentos calmantes, né? Tudo isso pode, o ganho de peso, ganho não de fazer peso. exercício, né? Então, essas medidas de estilo de vida mais saudável, né, vão contribuir para a nossa qualidade de sono, para a gente não roncar, né? Então, se você começou a roncar agora, alguém está reclamando do seu ronco, vê se você não ganhou um pezinho ultimamente. Vamos dar uma emagrecida aí, vamos, É, né, procurar outras medidas para poder. Não é que a gente vai conseguir resolver tudo quanto é apneia emagrecendo, porque a apneia não acontece só por causa de obesidade, né? Nessa fase da vida também acontece por causa de flacidez da musculatura, né? Porque a flacidez do lado de fora a gente consegue palpar e a gente vai fazer a musculação lá para deixar em dia, mas existe flacidez da musculatura de dentro da boca, né? Da língua, do céu da boca, da a campainha, que garganta. vai fazer com que a gente relaxe com uma intensidade maior durante o sono, isso obstrui a passagem do ar. Uhum. Então, tem as questões hormonais também influenciam no controle cerebral, assim, da nossa respiração, Uhum. né? E isso na mulher também é muito diferente do homem, por causa dos hormônios. Então, Super a importante. gente tem que cuidar da saúde como um todo, né? Eu Tem que cuidar da acho que vida para poder melhorar. acho que é um É, exercício constante da gente se lembrar que a gente tem que cuidar da gente também. A gente cuida isso. dos outros, cuida de tudo, mas a gente tem que parar, fazer os nossos exames, tá? Se estiver na nossa época de fazer os nossos preventivos, a gente vai lá, faz os preventivos. E como você falou, cuidar de estilo de vida, reservar um tempo para exercício físico, manter uma Uhum. rotina adequada, uma alimentação balanceada, né? Procurar ter hábitos saudáveis, que tudo isso vai fazer com que a gente viva mais, mas com mais qualidade, né? Então tem É. que cuidar de tudo isso, cuidar da qualidade de vida hoje para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor lá para frente também. Eu acho E até que a colocar gente o pode. sono na nossa agenda também, Ah, né? sim, Era isso que eu Então, ia a gente dizer. sobra reservar o tempo para horário. tudo, né? Era Então, isso que eu hoje ia em dia, né, dizer. o que a gente tem é um sono insuficiente, a síndrome de sono insuficiente, né? Exatamente. Que é a falta de sono que a gente mesmo provoca. A gente não se dá um tempo razoável Para de sono. dormir. A gente não se oferece o tempo para A dormir, gente vê isso né? A gente direto, né, oferece o gente? nosso tempo para todo Para mundo tudo. e para tudo, e o sono, coitadinho, fica É. lá, né? Duas Então, o semanas. sono tem que estar na agenda. Exatamente, Vamos duas semanas. colocar, vamos convidar as meninas, as mulheres, vamos convidá-las para deixar o sono como check-up, do jeito que a gente faz Exatamente. check-up, né, de preventivo de câncer, do jeito que a gente faz check-up cardiovascular, do jeito que a gente faz check-up de memória, agora a gente tem que ter o check-up do sono. A Isso, gente tem que isso, checar, porque isso é sono, muito importante. se a gente tem qualidade de sono, a gente também vai ficar, a estética vai agradecer também, não é? Porque sono tem tudo a ver com rejuvenescimento, né, com reposição celular, não é? Com o Exatamente. bem-estar, não é? Então a gente também faz parte da beleza. Se a gente se esquecer de tudo e só lembrar de estar bonita, até nisso a gente vai precisar estar dormindo bem, né? E a gente acaba economizando tempo, né? Economizando não. Tirando o tempo do sono para fazer outras coisas. Tem, como vocês falaram, deixar na agenda. Não Deixar é bem frequente a gente, às vezes a paciente marca a consulta para falar disso e na verdade a gente tem que falar, olha, você tem que aumentar o tempo reservado para sono. Aí a pessoa fica com aquela cara é, de, nossa, é, né? é. Fica como assim, né? É, Tem que, ou seja, o sono é aquele que vai ser esmagado, vai fazer tudo primeiro, tudo vai passar na frente do sono, né? Deixa tudo para de madrugada, vão resolver as coisas de madrugada e não dorme, né? Em curto tempo de sono, é justamente fica com sono insuficiente, vai levando isso adiante cronicamente, se privando de uma função essencial, né? Para a saúde dela. Que mais, então, meninas? tem uma pergunta aqui se gestante pode fazer polissonografia e pode, Pode né? e deve, às Polissonografia não vezes tem precisa. radiação, não tem Não. nada disso. Não, a E gente, na gestação, inclusive eu ressalto aqui que às vezes é importante fazer na gestação mesmo, não deixar para depois. É. A gente vê o contrário. A gente viu que Uhum. pacientes que às vezes têm hipertensão na gestação, a gente fez estudo mostrando que elas todas tinham é, apneia e melhoraria o Uhum. desfecho usando o CPAP na gestação. Então, aham, e a gente vê às vezes os colegas falando, não, deixa para depois. Não, mas o momento era exatamente aquele para melhorar até o desfecho neonatal, né? Então, se tiver Uhum. queixa na gestação, tem que fazer sim, tem que investigar sim. Não deixa Se para for ronco depois. recorrente, já faz logo, né? Tá apresentando ronco recorrente na gravidez, faz logo a polissono. Sim, Inclusive, né, vai melhorar
toda a performance cardiovascular da mãe, então da placenta e do bebê, né? Então é Uhum. super importante aí, muito. Nossa, Muito você vê que está importante. todo mundo animado, a gente vai ter pouco tempo, né, Simone? A gente vai ter que finalizar daqui a pouco. Eu vi que tem mais perguntas, tem do canabidiol, tem outras coisas aí. Dá tempo da gente falar? A gente já vai ter que terminar daqui a pouquinho. O que é que eles perguntam O aí, Félix está gente? perguntando sobre a arritmia, né? E a apneia é uma relação, ó, muito importante. Sim, Então, às vezes, essa pessoa com apneia está lá no consultório do cardiologista, né, com uma arritmia de difícil controle, ou uma hipertensão de difícil controle, né? Essa semana eu peguei uma mulher tomando 7 antihipertensivos Nossa. e foi encaminhado pelo cardiologista para fazer a avaliação. e ponto coletivo. Então, às vezes, demora a chegar nesse diagnóstico, né? Por exemplo, o Holter. Hoje em dia, o Holter até aparece uma observaçãozinha lá, suspeita de apneia do sono lá no Holter, né? Porque a gente já sabe que existem arritmias cardíacas que são características da doença apneia obstrutiva do sono, as pausas, né? A fibrilação atrial. Então, existe uma relação muito importante mesmo entre a arritmia cardíaca e a apneia do sono. E o tratamento da arritmia, o sucesso do tratamento da arritmia, depende da gente tratar a apneia. Né? Então, Como é que é a existem questão, né? trabalhos que falam que depois de ablação, por exemplo, que é aquele procedimento que os arritmologistas fazem, né, para diminuir a arritmia, se tem uma apneia grave não tratada, o risco de recorrência é altíssimo. Né? Então, o sucesso de um tratamento de arritmia depende da gente tratar a apneia também. Com Né? certeza. E os cardiologistas estão muito ligados nisso já, graças a Deus. Isso acontece da mesma forma nas doenças psiquiátricas, né? Uma mulher que está com depressão importante, com ansiedade importante, ou um transtorno bipolar, e tem apneia e não sabe, isso aí, a apneia em si é um fator de resistência e de manutenção de um quadro psiquiátrico, né? De doença psiquiátrica de resistência, né? À resposta terapêutica. Então, sempre que você tem uma doença crônica, numa mulher que está no período ou faixa etária de risco de ter apneia, né? Ou numa mulher que ganhou peso e uma doença crônica que ela vinha tendo descompensou, é sempre bom dar uma olhada, tá roncando? Perguntar, tá tendo ronco recorrente? Porque às vezes surgiu aí uma apneia comórbida e que não deixa a outra doença se estabilizar, né? Ou atrasa uma resposta a tratamento, né? Isso pode acontecer em epilepsia, por exemplo, em enxaqueca, em dor crônica, né? A mulher sempre teve uma doença crônica, uma dor crônica, entra no climatério, ganha peso, desenvolve apneia. E às vezes não percebe e não está tratando. E aí aquela doença pré-existente descompensa. Então, às vezes, é um fator de descompensação, né? A apneia obstrutiva não tratada, de uma doença a outra crônica. Então, super importante essa lembrança aí. Que mais? Exatamente. Tem mais Nós estamos quase no nosso finalzinho aqui. É verdade. Já fui alertada que a gente tem que terminar no próximo minuto. Passou muito rápido, gente. Passou rápido, né? Uhum. Eu queria agradecer a vocês pela presença. Foi muito rico, muito importante esse nosso encontro aqui. As mulheres sofrem muito com sono ao longo da vida, né? Eu vi que tem uma pergunta sobre asma e sono. Amanhã vamos ter uma live de pneumologistas falando sobre sono e doenças respiratórias. Não percam. Estarei aqui novamente. Leva a pergunta para lá, né? Então. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês e todos que estiveram aqui com a gente. Muita gente participando, muita gente conhecida, querida, dando um tchauzinho aqui. E Lembrar foi que muito vai ficar bom, gravado, né? Simone? Vai O ficar pessoal gravado. pode preencher o questionário de qualidade de sono lá no site, que as meninas da Abson sempre Isso. pedem para gente lembrar. E colocar o sono em primeiro lugar, né? Mulheres, Isso. façam a revisão do seu sono. Não deixem e não se automediquem. Procurem ajuda. Isso Também mesmo. queria agradecer e acho que a gente tem que encerrar, né? Obrigada pela participação. Obrigada, e a gente se vê por meninas. aí, nos próximos eventos. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.